Bom dia a todos. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pedi muito mesmo discernimento aí ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus, para fazer esse vídeo, com o intuito de não afrontar nenhum tipo de religião de ninguém, né? Mas seria um vídeo como o outro que eu fiz, explicativo, né? Eu tinha feito um outro vídeo sobre o plano de salvação de Deus, né? Que Deus tem um plano de salvação para o ser humano, um só, que envolve o Senhor Jesus somente. E hoje eu venho trazer também uma explicação sobre, com relação à construção de imagens e esculturas, né? Que não é adotado somente por uma religião. A gente sabe que são várias religiões que adotam um sistema de imagem de escultura, e que a gente não é um dogma de uma religião, não é porque o cristianismo explica de uma forma, não se trata de religião, né? Não se trata de religião. Se trata da vontade do próprio Deus expressa na palavra de Deus, que é o único local que a gente sabe da vontade de Deus. Não existe um outro local. Inclusive, a maioria das religiões, se não todas, foram tiradas da própria Bíblia, né? Como tem o Alcorão, vários outros, né? O Evangelho segundo Allan Kardec. Então, quer dizer, tudo vem da palavra de Deus que expressa a vontade de Deus. Então, o que eu venho explicar? Por que Deus bate tanto, né, na parte de imagem de escultura para não se criar imagem de escultura, nem dos exércitos do céu, nem da terra e nem de debaixo da terra? É simplesmente, pura e simplesmente, ligado ao sistema que está lá em Hebreus 11, capítulo 1, que seria a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, no momento em que eu crio até uma imagem, né, seja ela de ou pé de coelho, ou a imagem do próprio Jesus mesmo, eu estou indo de 0 a 100, né? E aí envolve todas as outras imagens, a gente está anulando o sistema de fé que está lá na própria palavra de Deus. Fora que em vários outros livros, né, acho que tem 3 livros da Bíblia, que Deus ele dá uma ordem expressa, inclusive está nos 10 mandamentos, né, não criar imagem e escultura, para o ser humano não criar a imagem e escultura para adorar, seja ela do próprio Jesus mesmo na cruz. E foi por isso que, se a gente analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai poder constatar que Deus ele toma o cuidado de não trazer características físicas de Jesus. Entendeu? Que Jesus era assim, cabelo longo, cabelo curto, negro, branco, asiático, ele não fala. Então, a única coisa que a gente encontra, uma passagem bem rápida, seria no livro de Isaías, se eu não me engano, que fala que nenhuma beleza foi encontrada nele para que as pessoas não o adorassem por beleza, por nada. A gente vê aí hoje em dia no mundo, né, dos fãs aí, o pessoal adorando por causa de fama, por causa de beleza. Então, foi até muita coisa naquela eleição do Collor de Mello, né, que muitos adolescentes na época, muitas pessoas jovens da época votaram nele por ele, dizendo que ele era o candidato mais bonito que tinha, então iam votar por causa disso. Então, você vê que o ser humano ele é facilmente influenciado. Você vê pelo bezerro de ouro, né, que bastou Moisés se ausentar por 40 dias, e eles construíram lá um bezerro de ouro, inclusive com a anuência do irmão de Moisés, né, que estava vendo os sinais, estava vendo os prodígios. Então, aí Deus dá a lei. Então, o que acontece? Por que a gente, no mundo espiritual, a gente é condenável de fazer imagem e escultura? Porque abrem portais. Porque as imagens de esculturas, elas geralmente são feitas de pessoas, né, ou seres que habitaram na Terra, morreram e não fizeram nada em relação à salvação espiritual. Elas fizeram sim, às vezes curas, né? Às vezes expulsaram demônios em nome de Jesus. Então, essas pessoas passaram a ser adoradas. E lá também, na passagem, que aí é só dar um Google aí e ver, que eu não me recordo direitinho a referência, está dizendo que Deus ele não
compartilha, né? Não divide a glória dele com ninguém. Compartilhar sim, dividir não. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus não precisa de ajudadores, né? Ajudadores. Mas aí vem uma questão, que é o que eu fiz o vídeo aí para poder, seria às vezes a dúvida de muitas pessoas, uma vez que fui conversar com algumas pessoas de outra religião. O que acontece? A pessoa me indagou num dado momento da conversa, por que então Deus mandou criar os querubins, as imagens de 2 querubins na Arca da Aliança, né, lá atrás. Então aí se pergunta, se Deus manda não fazer imagem de escultura, como ele mesmo mandou criar a imagem de 2 querubins numa Arca da Aliança, ao qual ele falava com as pessoas nessa Arca da Aliança, através dessa Arca da Aliança, no meio das asas dos 2 querubins. Então, o que eu fiz? Eu tinha comprado há muito tempo atrás, bem muito tempo atrás, antes de tentar pensar em fazer esse vídeo, né, explicando isso, eu comprei uma Arca da Aliança como símbolo, né, deixei ela aqui num localzinho aqui onde eu fico, e aí eu queria mostrar essa Arca da Aliança, que não era só a Arca da Aliança, existia também, eu não vou entrar em detalhes o que tinha dentro da Arca da Aliança, que seria a Tábua dos Mandamentos, mas da lei de Moisés. Mas eu vou, no caso, eu vou tentar mostrar um outro item que tinha, que cobria a arca, que seria um véu. Então, vamos lá. Quando Deus ele manda criar essa Arca da Aliança, ele manda criar também a casa que seria feita por Salomão, que teria uma sala que seria o local santo, e teria uma outra sala que seria o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde essa arca ficava. Só que dentro desse lugar santíssimo ainda tinha uma outra divisão, que seria a arca e esse véu que cobria a arca, que é onde Deus se manifestava. Então, e conversava com o sumo sacerdote, né? E aí veria se ele estava puro, aquela situação toda. Se ele não tivesse puro, ele era fulminado, por isso que ele era amarrado com corda, porque aí o sacerdote puxava ele na outra sala, porque o sacerdote não podia entrar onde o sumo sacerdote entrava. Então, esse véu que cobria a arca, ele também simbolizava um lugar diferente dentro do lugar santíssimo, entendeu? Que é onde Deus vinha e se manifestava dentro dali das arcas das asas dos querubins. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, aqui, ó. Eu vou mudar a câmera aqui para a gente poder ver. Aqui, ó, está a Arca da Aliança, certo? Uma réplica, né? Claro. E aqui, vendo de cima, são as asas dos querubins. Com certeza, lá na original, elas eram mais largas, formando um retângulo maior aqui dentro. E aqui subia o véu, né, até o teto lá do lugar santo dos santos, que é onde Deus vinha por esse véu e se manifestava aqui dentro e falava das vontades dele, né, se ela aceitou o holocausto, tudo direitinho. Então já deu para visualizar aqui, né? Então, o que acontece? O polo aqui novamente. Então, aonde eu quero chegar com isso? Esse retângulo que se formava ali na arca, eu entendo, né, isso não tem na palavra de Deus, mas eu entendo que seria um portal, que é um local onde Deus reservou, Deus mandou, no caso, criar um portal, que com o sacrifício do animal na outra sala, certo? Quando se matava o animal, Deus ele recebia, abria a fenda com a morte do animal, a morte de vida, né? E o espargimento do sangue, abria uma fenda, e aí sim Deus legalmente vinha e falava com o ser humano, o mundo dos homens, entendeu? Através daquele portal que foi criado, que Deus mandou criar, da forma, do diâmetro, do espaço, tudo ali certinho, como Deus ele quer. Então, é por isso que eu falei no outro vídeo que existe o caminho, né? Existe só um caminho para a salvação, porque Deus, lá desde antes de Jesus, né, vir à Terra, ele sempre criou, ele mesmo criou formas de ser adorado, ele mesmo criou formas de ser acessado pelo ser humano, entendeu? Antigamente é pela Arca da Aliança,
Hoje é através de Cristo. Como eu posso comprovar isso? A palavra ela diz lá nos evangelhos que quando Jesus ele expira e morre, esse véu que cobria essa arca da aliança, ou seja, esse portal, ele foi rasgado de cima a baixo. Então, fazendo uma analogia, a gente vê o quê? Que Jesus ele deu o acesso agora, através dele, da gente abrir esse portal e falar diretamente com o nosso Deus, o nosso Pai, através do acolhimento de Jesus, né? Da aceitação de Jesus ser o nosso Senhor, único Senhor e Salvador da nossa vida, entendeu? Então, a pessoa na época já estava alterada, não me deixou explicar, então eu iria explicar essa situação para a pessoa. Deus ele não manda a gente adorar o querubim, né? Ele manda a gente criar o querubim ali com as estátuas, com as asas, né? Para formar uma forma de Deus nos contactar, da gente nos contactar a Deus também, né? Que na época não existia o único e suficiente Salvador, que seria Jesus Cristo. Então hoje, Novo Testamento, né? Período da graça. O que é o período da graça? É aquilo que você recebe sem ter como pagar. É uma coisa dada incondicionalmente para você, que é o amor de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje nós acessamos o nosso Pai, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, entendeu? Que Ele que foi o único que venceu nesse mundo e rasgou o véu de cima a baixo, mostrando que a gente teria acesso ao nosso Deus Pai, não é isso? Para que pedisse em nome dele. Então, essa seria a mensagem. Eu espero que tenha passado aí em poucas palavras, que eu não gosto de fazer vídeos muito longos, né? Porque senão também enjoa a pessoa também que está vendo. Embora o assunto seja interessante, né? Que é o assunto do nosso Deus. Mas é o que eu te digo. Hoje, como sempre foi, a gente pode ver lá no Antigo Testamento que Deus puniu várias vezes o povo de Israel com rigor, muitas das vezes tornando o povo de Israel escravo em outras terras, por causa de adoração de imagem de escultura. Então hoje, se nós temos qualquer tipo de imagem e de escultura na nossa casa, ela é um portal para que, infelizmente, descumpra-se o que Deus ele nos mandou, e descumprindo nós entramos em desobediência, e entrando em desobediência, você sabe o que aconteceu com Adão por comer um simples fruto, de Deus ter falado para ele não comer e ele comer. Então nós sabemos que a desobediência, claro, que nós não somos santos sim, porque se for ver na própria palavra o que significa santo, significa separado. Então nós estamos separados sim, todos nós. Aquele que aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo não está adepto a nenhum tipo de religião, mas que faz da sua religião o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está separado sim por Deus, ele é santo. Então, e isso está para todos. Não é porque a pessoa pecou, não é porque a pessoa está em outra religião, não é porque a pessoa está em outra coisa que a pessoa não tem a chance de se arrepender e voltar. E aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Independente de rótulos. Não é rótulo. Salvação, não, torno a repetir, não está linkada a rótulos de religião. A salvação está em aceitar o único e suficiente Salvador, no que eu falei lá. Deus ele cria o método ao qual o ser humano vai acessá-lo. O ser humano não acessa a Deus por uma coisa criada pelo próprio ser humano. Entendeu? Nunca foi assim. Até mesmo no povo do deserto lá, quando saiu lá do Egito, Deus ele criou as festas. Ele falou, teria que ser na lua tal, fazer dessa forma, comer pão sem fermento, isso, não é a Páscoa, ovo de Páscoa que a gente transmutou isso para ovo de Páscoa, e agora fica todo mundo feliz comendo uma coisa enganosa que não tem nada a ver com a Páscoa que realmente Jesus passou, né? Que foi comendo pão asmo no deserto e se sacrificando por nós e sendo também ressuscitado depois do terceiro dia. Então é isso, gente. O objetivo não é só esclarecedor, tá? Esclarecedor, não é afrontador de forma alguma. Eu sou da paz, eu quero que as pessoas sejam salvas, senão não estaria fazendo esse vídeo aqui, entendeu? Quero muito mesmo passar o plano da salvação, que isso também envolve o plano da salvação de Deus. E uma outra coisa também, tá?
Não confundam, gente, imagens de escultura, nem dos exércitos do céu, nem da terra embaixo da terra, com um retrato da sua mãe, uma coisa que você não presta culto para ele, tá? Essas imagens todas que eu estou falando são imagens que pessoas prestam culto para ela. Acendem velas, fazem procissão, entendeu? Carregam ela de uma forma como se estivesse carregando uma coisa assim muito importante, você está entendendo, para a vida dela, para o coração dela. Então, a gente não faz isso com uma fotografia. As fotografias, tipo, lá na parede, olha, pô, era minha mãe, era minha filha, entendeu? É uma coisa diferente. O problema da imagem é você prestar culto a ela. E todas essas imagens existem pessoas adeptas a elas. Elas arrastam multidões. Então, isso está na diferença, entendeu? Então, isso é o esclarecimento que eu dou. Então eu agradeço muito mesmo, tá, gente, a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo de estar podendo fazer esse vídeo para vocês, e peço que Jesus abençoe e proteja de coração mesmo a cada um, e que as pessoas venham mesmo a acordar, né, e ver que a salvação está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é e sempre será o único Filho gerado de Deus, tá bom? E que através do Filho nós nos tornamos filhos também, por adoção, mas nos tornamos filhos de Deus também. Bom, fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.